Bom dia. Não sei se todo mundo me conhece, acho que bastante gente não me conhece. Eu sou a Camila, do Libres. Eu tenho 31 anos, sou de São Paulo, Santo André. Sou de Santo André. Tenho uma galera aqui, meus conterrâneos. E eu faço um trabalho no Instituto Libres muito importante para mim e, pela graça do Senhor, muito importante para muita gente. Eu sou líder da captação de recursos e você vai entender por que eu estou falando disso, porque essa palavra tem bastante a ver com isso. E sabe, esse trabalho ele faz com que o recurso do povo de Deus chegue a quem mais precisa. Isso é muito importante. Porque, na verdade, irmãos, nada é nosso, tudo é do Senhor. E existem aqueles pequeninos que precisam de serem alcançados por Deus. E esse é o nosso trabalho no Instituto Libres. Então, eu tenho uma gratidão muito grande a Deus por isso. E você vai entender que isso vai ter muito a ver com o texto que nós vamos ler. Quero que você abra comigo em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler um trecho grande. Eu peço sua atenção e oro para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa cativar sua atenção agora. Eu oro por ouvidos preparados, por um coração disponível, porque o Senhor tem muito para falar com a gente essa manhã. Mateus 25, versículo 14, diz assim: O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Talvez ao ler esse texto, você esteja pensando que eu vim falar só sobre habilidades e talentos, afinal a palavra talento para nós hoje significa talento. Alguma coisa que você pode fazer, que você sabe fazer. Mas a gente vai mais fundo aqui. Eu sou filha única. Então, algumas vezes, no início da minha adolescência, minha mãe voltou a trabalhar. E sempre que ela saía para trabalhar ou que ela ia para o centro da cidade fazer alguma coisa, ela deixava um último recado. Não esquece de lavar a louça. Hoje vai ter lixeiro, tira o lixo. Então, isso é comum para a gente. Quando a gente quer que alguém lembre alguma coisa que não deve ser esquecida, a gente fala por último. Não esquece de pegar a toalha.
Não é verdade? Mas Jesus fez isso numa maior escala. Esse texto aqui, ele faz parte da última semana de Jesus na Terra. Então vem comigo, Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, e aí acontecem alguns fatos, e esse texto da parábola dos talentos, ele faz parte de um conjunto de parábolas que foram relatadas por Mateus, por esse evangelista, e ele relata algumas parábolas de dentre 5 assuntos que Mateus trata nesse livro, nesse evangelho, e esse assunto aqui faz parte do fim dos tempos. Então, existe uma sequência de parábolas. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai ver. Parábolas que fazem analogias sobre o reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus será. E no início desse trecho ele diz, o reino de Deus será também. Então, a gente consegue perceber ali, por algumas palavrinhas que ficam na palavra de Deus, na Bíblia, que a gente tem algumas pistas para entender o assunto que está sendo falado. Então, Jesus está estabelecendo comparações sobre o reino de Deus, e dessa vez ele fala, o reino de Deus será também. Então, essa parábola dos talentos fala sobre o reino de Deus. Fala sobre algo que acontecerá no fim dos tempos. Então, assim a gente consegue entender o que Jesus está falando aqui. E aí eu quero ir um pouco mais fundo e pensar com você o que é talento. Então, nessa época, Jesus usa esse exemplo porque talento era uma medida, era uma grande quantidade de dinheiro. Então, Jesus está falando aqui sobre administração de recursos, certo? Jesus está falando aqui sobre isso. Mas para nós, no entendimento dessa parábola, a gente consegue perceber que talento representa nossas aptidões, o nosso tempo, representa os nossos recursos, algumas oportunidades. Talento aqui pode representar muita coisa para nós. Então, essas coisas Deus considera como um legado dele. Veja, o Senhor chamou todos os seus servos. E o Senhor deu algo que era dele para os seus servos administrarem. Você vê alguma semelhança aqui? Nós temos um Senhor, amém? Nós somos servos do Senhor, amém? Entendeu? Então o Senhor, ele deu coisas para nós compartilharmos, todos nós. Cada um de nós, eu tenho convicção do que eu estou falando, cada um que está aqui tem talento para administrar, tem dom de Deus, presente de Deus para administrar. E aqui eu abro um parênteses para entender com você o que é dom. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios, capítulo 2, e quem é da Igreja Livres vai à loucura nesse momento. Efésios capítulo 2, os versículos 8 a 10, eu vou ler para você. Paulo fala assim, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Legal, então eu entendi que Deus me deu algo, certo? Amém? Deus me deu algo muito precioso através da graça. Então, essa palavra, graça, no grego, quem entendeu, entendeu. Essa palavra graça no grego se chama charis. Se escreve para a gente charis, mas se diz charis. E a palavra dom no grego é charis mais M-A, carisma. A mesma palavra, ela aparece nos outros descritos de Paulo, daquelas listas de dons que o apóstolo Paulo faz, e aparece também em alguns escritos do apóstolo Pedro, essa mesma palavra do original, carisma. Então, você provavelmente ouviu falar de uma igreja carismática, é uma igreja que crê nos dons.
Então, através da essência dessas palavras que eu estou falando aqui para vocês, eu posso entender que dom é algo que vem da graça. Graça, caris, dom, carisma. Então, o dom é aquilo que vem da graça de Deus para mim e para você. Então, o dom que Deus nos dá vem de uma graça que me empodera e empodera você para cumprir aquilo que Deus deixou para nós. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós estamos aptos para caminhar, para andar em boas obras. E isso não vem de nós, é dele. Então, voltando para a parábola, como eu disse, os dons eles são para todos. O Senhor chamou todos os seus servos e lhes deu dons conforme a sua capacidade. E isso foi um questionamento que eu tive como boa filha de crente, né? Sempre frequentei a igreja e, lógico, sempre ouvi essa passagem. Então, eu ficava pensando, por que será que Deus deu dons para uns de um jeito, para outros de outro? 5 para um, 2 para outro e só um para o outro. Mas aí a gente cai no nosso erro. Sabe, às vezes a gente cai numa tentação de olhar o dom do outro. A gente cai numa tentação de querer fazer algo tão bem quanto fulano. E já também, em outras oportunidades, eu orei ao Senhor pedindo mais dons. Mas sabe de uma coisa? Essa parábola me mostra algo. Dom é responsabilidade. Dom é responsabilidade. O Senhor confiou dons para aquelas pessoas. E sabe, a minha carne e a sua carne tem que tremer nessa hora. Porque o Senhor confiou dons para mim e para vocês. Então, o dom é responsabilidade. Hoje eu entendo que eu não preciso querer cantar como alguém, pregar como alguém. E sabe, eu entendo uma outra coisa muito importante. Jesus usa uma analogia para chamar a igreja que se chama corpo. E no corpo, os órgãos vitais não aparecem. Sabe de uma coisa? Eu adoro elogiar as pessoas. Eu amo elogiar. Quem convive mais perto já deve ter percebido. Ou até quem não convive perto já deve ter passado e elogiado alguma coisa sua. E sabe, eu elogio o cabelo das pessoas, o estilo, a roupa, a maquiagem, o batom. Mas ninguém nunca chegou para mim para falar: Camila, que pulmão lindo! Sabe? Mas alguém pode reparar no olho de alguém, ou na mão. Nunca no pulmão, no coração, no rim, no fígado. Mas esses órgãos são órgãos vitais para que o corpo funcione. Sabe? Então, muita gente aqui no Impacto está servindo loucamente, meus irmãos. E talvez você não veja. Só que o trabalho dessas pessoas é vital para que isso aqui continue acontecendo. E isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Se eu sou a mão, meus irmãos, eu não posso querer ser o pé. Sabe? Não compare aquilo que Deus confiou a você. Porque existe algo muito específico que Deus confiou a você, que Ele não deu para mim. E que você tem que fazer. Você tem que fazer. E ninguém vai fazer no seu lugar. Porque o Senhor confiou o dom a você. Então, honre aquilo que o Senhor confiou a você. E teve uma das pessoas que foram citadas aqui que enterrou o seu talento. E a gente vai lembrar dela adiante. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que o Senhor volta alguma hora, certo? Então,
o Senhor chama os seus servos, dá o dom para eles e sai de viagem. E uma hora o Senhor volta. Isso te lembra alguma coisa? Você lembra do assunto que Jesus está falando nessa conversa? É sobre o final dos tempos. Então essa analogia ela vai ficando cada vez mais clara quando a gente lê esse texto com esse óculos. E sabe, é nessa hora que ele pergunta para cada um o que foi feito. Aquele que recebeu 5, dobrou a quantidade de dons e ficou com 10. Aquele que recebeu 2 também multiplicou, também dobrou e ele ficou com 4. E o que recebeu apenas 1, ele fez uma coisa que a gente também gosta muito de fazer, que se chama reter. Nós queremos reter o nosso tempo, nós queremos reter nossa energia, nós queremos reter a nossa segurança, eu quero estar confortável, eu quero estar bem, eu quero reter o meu conforto, eu quero reter a minha vontade, algumas vezes eu quero reter até mesmo a minha razão. Afinal, eu estou certo, não estou? Eu estou sempre certo? E eu quero reter. E a gente faz isso porque nós não conhecemos a verdadeira essência de Deus, que é compartilhar. A verdadeira essência de Deus é compartilhar. E é por isso que Deus, como o pastor Juliano falou alguns dias atrás, é uma eterna comunhão de 3 pessoas. A essência de Deus é compartilhar. E o Cris falou pra gente ontem que o ser humano foi criado para passar algo adiante, mas a gente tem um costume muito errado de reter. E nós fazemos isso porque a gente não conhece a Deus, de verdade. De verdade. Ninguém aqui pode vir aqui na frente e falar que conhece 100% de Deus. Então esse homem, ele quis guardar o dom e ele imaginou algo de Deus que nem foi citado pelo Senhor. Ele começa falando, olha, eu sei que o Senhor gosta de colher onde o Senhor não plantou, mas isso não foi citado hora nenhuma. Percebe? Isso não foi citado. Então, uma compreensão incorreta do Senhor nos faz reter o que Ele nos deu e isso nos leva a perder tempo. Enquanto nós estamos distraídos, parece que a nossa realidade não muda, isso não muda nada na nossa vida e eu posso viver conforme minhas próprias prioridades, sabe? Eu tenho meus próprios planos, eu tenho um projeto para minha própria vida, eu faço o que eu achar melhor, porque eu tenho uma carreira, ou eu tenho, sei lá o que eu tenho, e eu quero viver conforme eu quero. Só tem um único problema, o Senhor alguma hora volta. E Ele vai perguntar para mim e para você, o que você fez com o seu dom? Diga assim comigo, Maranata. Diga mais alto, Maranata. Maranata significa acerto de contas. Maranata significa acerto de contas, porque uma hora o Senhor vai voltar e nos perguntar, o que é que você fez? O dom não é seu. O que você fez com ele? Sabe, aqui dom, irmãos, de novo, não é só uma habilidade. O que você fez com a vida que o Senhor te deu? O que eu fiz? O que eu fiz com a minha saúde? O que eu fiz com a minha capacidade intelectual de aprender e de avançar? O que eu fiz com o recurso que eu tinha? O que eu fiz? O que eu fiz com o que Deus me deu? O que eu fiz? O que você fez? E uma última coisa eu aprendo, ser fiel é o contrário de ser negligente. É automático a gente pensar servo bom e fiel, servo mau e infiel. Mas a Bíblia não fala isso. O Senhor chama o servo inútil de servo mau e negligente. Então, aqui o Senhor direciona o servo negligente e inútil para choro e ranger de dentes.
Então, quer dizer que se a habilidade, se dom fosse apenas uma habilidade de alguma coisa e uma pessoa soubesse tocar violão e não estivesse tocando, eu acho que essa consequência seria drástica demais. Você entende o que eu estou falando? Deus, Jesus Cristo, está falando aqui sobre coisas mais importantes do que só as nossas habilidades. E sim, as nossas habilidades são ferramentas no reino de Deus e devem ser usadas. Mas Jesus está falando aqui de algo bem mais profundo. Jesus está falando aqui sobre aqueles que não põem o seu serviço à disposição do outro, de acordo com a graça que lhes foi revelada. Lembra do que eu falei, que o dom vem da graça? Então, quando eu sou alcançado por Jesus, pela fé, e recebo a graça de Deus, eu preciso colocar a serviço do outro as coisas que eu faço. Sabe de uma coisa? Eu vou abrir um parênteses aqui. Bom, todo mundo que me conhece sabe que tem uma característica que eu tenho. Eu sou tagarela. Eu falo muito. E sabe de uma coisa? Nada nosso é por acaso. E eu lembro de uma amiga que eu tenho na igreja, que Deus deu uma visão para ela. E enquanto eu ministrava, ela via espadas saindo da minha boca. Eu falei, bom, espada é a palavra de Deus, tem alguma coisa aí, mas eu achava que não, porque Deus me livre de pregar. Misericórdia! Só que as oportunidades começavam a surgir, especialmente quando eu era missionária em tempo integral, e depois quando eu voltei também, e eu falava, cara, esse é o último convite, eu não quero mais pregar, meu Deus, eu não quero mais pregar, eu não quero mais pregar. Mas sabe de uma coisa? Tem coisas que você está fugindo e que Deus te deu. É isso. Então, o dom de Deus vem da graça do Senhor. E se não é meu, eu preciso entregar para alguém. Então, aquilo que você sabe fazer, ele serve para uma única coisa, para você achar alguém para quem você tem que entregar. Essa manhã eu achei vocês. Agora vocês precisam achar outras pessoas. E mais adiante, no mesmo capítulo, Jesus continua dizendo que os benditos de seu Pai eram aqueles que deram de comer ao que tinha fome, deram de beber ao que tinha sede, que acolheram o necessitado e o enfermo e que viveram de acordo com a palavra. Então, eu entendo que, de novo, meu dom não é apenas uma habilidade. Quantos receberam o dom da vida nessa manhã? Quantos receberam ar em seus pulmões essa manhã? Quantos têm pelo menos R$1,50, R$3, R$5 para pagar alguma coisa para alguém essa manhã? Um brownie ali depois do almoço, um sorvete, alguma coisa. É isso. É isso, irmãos. É dom de Deus. É dom de Deus, não é seu. E também não é meu. Então, por isso que Paulo fala, né? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que Deus nos dá não é para a gente ficar, nossa, eu arrasei. Não. Não é isso, não é isso. É para o corpo de Cristo. Isso é para o corpo de Cristo, isso é para aquele que necessita. Se você sabe fazer um story, fazer um vídeo, faça. Se você sabe fazer uma boa comida, faça. Se você sabe administrar recursos, administre. Se você sabe ser professor, advogado, faça isso para a glória de Deus. Para de reter aquilo que o Senhor te deu, para de querer o dom do outro, porque quando você está olhando para o dom do outro, você não sabe nem o que você tem nas mãos. E sabe de uma coisa, se a gente não usar, não vai multiplicar. E multiplicação, pastor Douglas Gonçalves fala que é a operação matemática preferida de Deus. Afinal, Jesus só multiplicou pão e peixe quando tinha multidão para entregar. Não multiplicou para ele comer sozinho. E quando tudo dá errado, é divisão. Divisão na igreja, divisão na sua família, divisão. Sabe disso? Então Deus, Ele quer que você multiplique o que Ele te deu.
eu vou dizer algo para você, nós temos só uma vida para viver. 23/7/2026 não vai repetir. É hoje. Faça o que tem que ser feito. Seja lá o que Deus está falando para você fazer, faça. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração, eu não sei o que o Espírito Santo está te revelando, eu sei que Ele está revelando algo. Faça esse algo. Não deixe para amanhã. Existe um clamor no meu coração e eu estou encerrando aqui. Eu tenho dito para o Senhor nos últimos meses que eu quero ser achada fiel diante dEle. O que é que Deus me deu? Eu quero cuidar direito. E sabe, nas últimas semanas, eu tive uma perda muito grande, que foi de uma tia minha, que foi minha professora de EBD. E, meu Deus, como ela ensinava bem. Quantas e quantas palavras Deus deu para ela que impactaram muitas pessoas. E nas últimas semanas chegava a ser incômodo conversar com as pessoas sobre ela. Porque cada vez alguém vinha conversar e dizia que alguma palavra que ela deu mudou a vida de alguém, ou que alguém saiu da depressão depois de uma palavra que Deus deu através da vida dela. E eu ficava, Deus, 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 tem misericórdia de mim. Eu não quero enterrar meu dom, sabe? E às vezes a gente está distraído, e eu me peguei distraída, querendo reter algumas coisas, como tempo, conforto, disponibilidade, e Deus me deu um choque tão grande, e logo depois eu perdi minha tia. O Espírito Santo falou assim para mim, Camila, a quem muito é dado, muito será cobrado. Você acha que dói perder uma referência? Eu te dei coisas para abençoar outras vidas, e se você cair, outras vidas também podem cair. E se você não entregar, outras vidas podem ficar sem. E eu dei para você entregar. Se você parar agora, Camila, ele disse, vai ser muito pior, porque eu te dei coisas e eu vou te cobrar delas. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. E eu quero dizer para você, jogue fora as suas desculpas. Elas não vão servir para nada no dia que o Senhor voltar. Seja lá o que o Senhor está falando no seu coração agora. Queira ser achado fiel diante dEle. Eu não sei o que você tem, mas eu sei uma coisa. Eu e você, hoje, temos algo para entregar. Eu quero orar com você. E nós vamos pedir para o Senhor, Deus, por favor, nos dê a graça de entregar aquilo que recebemos de graça. Pai, em nome de Jesus, nossas vidas são tuas, Pai. Nosso coração é teu. Tu és o nosso Senhor e o Senhor tem todo o direito de pedir aquilo que o Senhor nos deu. E sabe, Pai, nós conhecemos e temos conhecido nessa cidade um Pai de amor, um Pai amoroso, um Pai bendito que tem nos encontrado com a sua graça. Deus, nos impeça de reter aquilo que o Senhor nos deu. E jamais nos dê, Pai, aquilo que nós não possamos entregar. Jamais nos dê aquilo que nós não possamos entregar. Um homem do Senhor uma vez disse que não é tolo aquele que dá o que não pode reter para salvar aquilo que não pode perder. E tem uma coisa, Pai, que nós não podemos perder, é a sua presença. Nós oramos no nome de Jesus, não retire de nós a sua presença. Não retire de nós essa sua presença, Pai, que nos constrange, mas nos anima, que nos dá graça e sentimos amor, mas também sentimos, Deus, o desafio de entregar. É o Teu Espírito Santo que nos toca nessa manhã. Não são palavras vazias, essa é a Tua palavra, e a Tua palavra diz, Senhor, que ela é apta para discernir aquilo que vai no nosso coração. Ó Deus, nos permita ter um encontro contigo. Nos permita, Pai, entregar
e entregar sem limites e reservas para a cidade de Padre Marcos aquilo que o Senhor nos deu. E não só para a cidade de Padre Marcos, Deus, mas para todas as nações. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém.